Comunidade Cristã Missão Evangélica. Esta é uma igreja de portas abertas, uma comunidade autêntica, cristã, evangélica, pronta, amadurecida ao longo de 20 anos para receber você, para tratar do teu coração, alimentar a tua fé, alimentar a fé bíblica no teu coração, fazer-te crescer em graça e em conhecimento, e em nome de Jesus Cristo, vivermos aqui a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, seja muito bem-vindo nesta noite de sexta-feira de oração, sexta-feira de fé, sexta-feira de proclamação da boa palavra da verdade, sexta-feira de alegria do Senhor, que é a nossa força, sexta-feira de consolação da palavra, a paciência e a consolação das Escrituras, que nos fortalece, nos acalenta, nos trata as doenças da alma, os problemas da vida e nos cura em Cristo Jesus. Que alegria estar aqui com você nesta oportunidade maravilhosa de ouvirmos a palavra de Deus, orarmos ao Senhor, uns pela vida dos outros e assim abençoarmos a Igreja de Jesus. Estou aqui com a lista de oração, como é de praxe fazê-lo, mostrar à igreja. Nós sempre temos aqui a nossa listinha de oração, com alegria, pedindo, buscando, batendo na porta dos céus pela vida de cada irmão e cada irmã em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, se você tem algum pedido de oração que não esteja aqui na lista, por favor, coloque no nosso chat e alguns dos amados irmãos, diáconos, pastora, presbíteros, vão estar orando por você, certamente. Família cristã é para isso, chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, em nome de Jesus. A cada encontro, nós damos mais um passo neste entendimento da vida de oração. A oração é uma das bases fundamentais, é uma das áreas fundamentais para a saúde da igreja, marca de uma igreja saudável. Igreja saudável é a igreja que ora, igreja avivada, sempre os avivamentos, sempre a oração está envolvida. Então, cada sexta-feira é mais um passo no entendimento da vida de oração, neste praticar da vida de oração com a igreja do Senhor, e mais uma oportunidade de crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Tive hoje a alegria de encontrar uma amiga já de muitos anos atrás, da época de juventude, visão jovem da Cristo Vive, irmã Aline, com sua filha mais nova. Um abraço para o seu querido esposo, meu amigo, pastor Alexandre. Graças a Deus pelas vossas vidas, uma família bonita, mais uma filha também, família abençoada do Senhor. Graças a Deus pelas vossas vidas, estendo aqui o meu abraço, meu carinho para vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, já feitas as honras da casa, já as boas-vindas da igreja, quero apenas lembrar que nós temos um canal de YouTube, CC_Missão Evangélica. Inscreva-se no nosso canal, temos lá mais de 400 vídeos publicados com muito estudo, profundidade da palavra de Deus, crescimento sólido em Cristo Jesus. Então, por favor, entre no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens e abençoe vidas para a glória de Deus. Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, 7h35, na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Vamos estudar o texto de Atos capítulo 1, revestidos de poder. Eu gosto de passear aqui
pelos Atos dos Apóstolos, porque aqui está o nascimento da igreja. Temos muito conteúdo para aprender, basilares para a nossa vida, para o nosso ministério, para a igreja de Jesus. Então, revestidos de poder, esperem até que do alto a promessa se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e 14. Diz a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 14. Em obediência, eles estavam em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. E enquanto eles esperavam, o que eles faziam, pastor? Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos contar com a graça de Deus. Pai amado e bendito, nesta hora maravilhosa, nós estamos aqui, Senhor, orando, pedindo, buscando, batendo na porta do céu, pois nós cremos que o Senhor não apenas nos elegeu para sermos filhos, imagem e semelhança do Senhor Jesus, mas também o Senhor elegeu o modo pelo qual a igreja de Jesus haveria de percorrer esse caminho de imagem e semelhança do Senhor, uma vez que é de glória em glória que nós somos transformados. Então, uma dessas maneiras que o Senhor elegeu para que nós percorremos esse caminho de transformação de vida chama-se oração. Então, ensina-nos, Pai, acerca deste assunto. Nós queremos saber a respeito da promessa do Pai, o revestimento de poder, a espera dos discípulos e, enquanto isso, a oração da fé. Ó Pai, que mensagem maravilhosa, que texto maravilhoso é este que o Senhor põe diante de nós nesta noite de estudo, de oração, de fé, nesta sexta-feira. Em nome de Jesus, e a igreja maravilhosa de Deus, diga amém e amém. Pois bem, família querida, família amada, povo de Deus, meus amados irmãos, com os quais teremos alegria de vivermos por toda a eternidade em Cristo Jesus nos céus. Estendo aqui meu carinho, meu abraço a nossa irmã Celeste Moura. Irmã Celeste, graça e paz, querida, saudade da amada irmã, quanto tempo. Um abraço para a família, para todos, irmão Caio, louvado seja Deus pela vossa vida. Pois bem, amados irmãos, Atos dos Apóstolos é o registro do testemunho de quem é a mão de providência que está agindo no berço nascedouro da igreja. É um testemunho de quem é a mão providencial que realizou, que guiou um grande mover em prol desta igreja nascente, da salvação de muitas pessoas.
Então está sendo feito aqui em Atos o registro dos primeiros passos da igreja, o registro de como Deus, soberanamente poderoso que é, cuja mão está estendida, não está encolhida, está estendida para socorrer, para abençoar, para curar, para abrir portas, para livrar, para corrigir, para disciplinar, para agir exatamente como um pai age sobre a vida de seus filhos. Então, esta mão de providência, esta mão que guia, esta mão que opera, é a mão de Deus, é a mão de Deus, sempre foi a mão de Deus. Não tem aquele ditado que diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus? Está aí um ditado popular verdadeiro, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então em Atos capítulo 2, versículo 22, a palavra bendita e sagrada diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido pela morte. Não era possível que os grilhões da morte o retivessem, porque ele é Senhor da vida, Senhor da morte, ele é Senhor de todas as coisas, ele é Deus. Então, amado, você note que no registro já mostra, olha, pelo determinado desígnio de Deus, pela presciência de Deus, Deus realizou por intermédio das mãos de Jesus milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E ele diz, Pedro continua, vocês se levantaram contra Jesus, vocês não estavam satisfeitos com as obras de Jesus, e por isso vocês mataram Jesus, porém Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Amado, poderá ser que muitos não estejam satisfeitos com as obras que Deus está fazendo na tua vida. Você está crescendo, você está abençoando muitas vidas, você está socorrendo muitas pessoas, você está abrindo portas para necessitados, você está levando o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que retira as escamas dos olhos espirituais. Você tem sido um instrumento vivo e abençoado nas mãos do Senhor para ganhar almas para Jesus, para converter corações das trevas para a luz. Aqui do texto de Atos 2, essas obras se traduzem por sinais, prodígios e maravilhas que o próprio Deus realiza por nosso intermédio. Nós não somos senhores de milagre nenhum, nós não somos o paradigma da humanidade, nós não somos. O paradigma é Deus, Ele é o Senhor, dele partem todas as coisas, dele partem os desígnios. Os nossos pensamentos são mais baixos que os pensamentos dele, os nossos corações fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, quando nós entendemos isso tudo, estamos nas mãos de Deus, as obras de Deus são operadas, as coisas de Deus vão ocorrendo, e esta é a mão da providência de Deus agindo na história da igreja, agindo na história da igreja de Cristo, ao longo de toda a existência. E diz que
muitas pessoas não se agradam disso. Muitas pessoas não ficam felizes com isso. Tem gente que não gosta de ver o sucesso do outro. Tem gente que não gosta de ver a alegria do outro. Não gosta de ver um casal apaixonado, porque tem dor de cotovelo. Não gosta de ver uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho. Aí você pega a carteira de trabalho dela, passou em 30 empresas em 30 meses, ou seja, não fica nem um mês na empresa. Não tem raízes, não tem capacidades. Então muita gente não gosta. Mas eu quero lhe dizer, amado, Deus é bom em todo tempo. E se você estiver nas mãos de Deus, as coisas boas vão continuar acontecendo, ainda que hajam lutas, ainda que você percebe no texto que hajam lutas. Jesus foi crucificado, mas a mão de providência de Deus operou até mesmo sobre a morte. Então, Lucas, no berço nascedouro da igreja, no nascimento, como dizem os americanos, nos baby steps, nos passos de bebê, nos primeiros passos da igreja, Lucas está registrou no seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui em Atos, cujo Lucas também é o autor, ele registra o que Jesus continuou a fazer e ensinar pelo Espírito Santo, que agiu por intermédio da igreja, agiu por intermédio do seu povo. Então, Lucas, Atos é como tomo 1 e tomo 2, volume 1 e volume 2. O que Jesus começou a fazer e ensinar, e agora o que Jesus continua fazendo, ensinando e operando pelo Espírito Santo por intermédio da igreja. Então, primeiro passo, acontece que Deus irrompe na história da humanidade por meio da encarnação de Jesus. Você se lembra que Jesus, Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então quem morreu na cruz não foi Deus Pai. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Era Deus irrompendo na história da humanidade. Era Deus tocando no tempo e na história. Era um impulso poderoso dos céus, do alto, para a terra. Era Deus operando. Agora, Lucas está registrando que Deus irrompe nesta humanidade por intermédio da vida dos crentes. Você se lembra que Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Espírito está irrompendo na história da humanidade através dos seus discípulos, através da sua igreja, através das missões, as missões nacionais, as missões mundiais, as missões locais. Quando você bate na porta do vizinho, leva a palavra para ele, vai lá numa praça pública, faz o seu evangelismo, vem no metrô, distribui os recados da igreja, vai no hospital, faz capelania hospitalar, leva a palavra do Senhor, consola numa capelania fúnebre, leva a palavra para os enlutados. Amados, do nascer, do berçário até o cemitério, a igreja de Jesus se faz presente na vida das pessoas. É no casamento, é na promoção do trabalho, é na compra ou na venda de um imóvel. A igreja vai lá, a igreja ora, faz o culto de ação de graças. A igreja está presente em tudo. A igreja está agindo na história da humanidade. Deus agindo por nosso intermédio. Você lembra que em Atos capítulo 2, agora como é que isso funciona, pastor? Nós estamos aqui agindo por conta própria? Não. Diz que em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, estavam lá os discípulos, 120 irmãos reunidos. De repente,
o Espírito Santo de Deus foi derramado. O Espírito Santo de Deus foi derramado. E ali houve o que é conhecido como o Pentecostes judeu. Ali foi o primeiro Pentecostes. Há depois mais 2 Pentecostes, além desse. Esse é o mais conhecido, porque foi o Pentecostes judeu. Mas depois lá há também o Pentecostes samaritano, capítulo 8, e depois há o Pentecostes gentílico, que começa no capítulo 10, 12 em diante. Então há 3 Pentecostes registrados em Atos, mas o capítulo 2 é o mais conhecido, que o Espírito Santo foi derramado, e ali começou o cumprimento da promessa dos profetas, especialmente Joel. Ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, amado, aquilo foi o cumprimento da promessa do Pai. Lembra que Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder? Então ali estava sendo o cumprimento da promessa, o Espírito estava sendo derramado. Aí veja lá, Atos 2, versículo 14, Pedro se levantou com os 11, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam. Esta é a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. E depois ele continua discorrendo a respeito da profecia. Mas o que é importante, amado, é o registro do poder do Espírito Santo agindo na sua igreja. O poder e a obra de Jesus se manifestando pelo Espírito Santo. Aqueles discípulos que estavam em obediência, estavam esperando em Jerusalém para que fossem revestidos de poder, e estavam ainda por cima em oração. Você lembra lá o capítulo 1, versículo 14? Perseveravam unânimes em oração. Louvado seja! Então eles foram capacitados pelo Espírito Santo, através da espera, ou na espera, através da oração, para que eles tivessem poder e eficácia na pregação, no testemunho e no crescimento da igreja. Louvado seja Deus! E isto era a mão de providência de Deus agindo, assim como está agindo na minha vida e na tua vida. Então, amado, pelo nome de Jesus, que foi exaltado acima de todas as coisas, você foi chamado para dar esse testemunho poderoso. Às vezes você fica tímido, a pessoa fica amilindrada, intimidada, não sabe como vai testemunhar, não sabe como vai falar em público, não sabe como abordar uma pessoa para dar o testemunho, não sabe como fazer a obra do Senhor. Amado, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo revestimento e ação do Espírito Santo, pela obediência, a comunhão dos irmãos, estavam unânimes, juntos, perseveravam em oração, a troca de experiência. Aqui está envolvido uma série de fatores no nascimento da igreja. Nós estamos pincelando algumas coisas, mas eu quero que você esteja convicto que você é um instrumento nas mãos de Deus para ser usado poderosamente, para ser usado por Deus, para que sinais, maravilhas e prodígios da parte do Senhor ocorram através da tua vida. Então o reino de Deus está em constante restauração dos propósitos de Deus sobre a vida de seus filhos. O reino de Deus está em constante restauração. Você se lembra que diz que todos os inimigos serão postos debaixo dos nossos pés? Ou seja, isto é o processo de restauração. O orgulho está sendo posto debaixo dos pés, a mentira, a fofoca, a maledicência, o fermento, você sabe, tudo isso
está sendo posto debaixo dos pés. As doenças, as tentações, os pecados. Então, à medida que o dia da volta de Jesus se aproxima, a igreja vai avançando e vai tendo vitória sobre estes inimigos de Deus. Isto é restauração. À medida que esta restauração é trabalhada, casamentos são restaurados, famílias são restauradas, jovens voltam para a casa do Senhor, deixam o sexo ilícito, deixam a fornicação, abandonam a mentira do mundo, o baile e não sei mais o que, o funk e não sei quantas malas no mundo, e retorna para a casa do Pai. Eu creio, amado, eu creio em grandes avivamentos nas reuniões de oração da igreja, avivamentos na reunião dos jovens da igreja, nos cultos regulares litúrgicos da igreja, um grande avivamento, sinais e maravilhas ocorrendo por intermédio da igreja. Então, é isto, que irmão, entenda que para cumprir esta missão, para vermos estas obras, sinais, maravilhas, prodígios, restauração, o reino de Deus crescendo, avançando, a missão do Evangelho, a comunidade cristã saudável, próspera, irmãos curados, irmãos fortalecidos, por mais que haja luta, problema, porque isso aqui, amado, haviam milagres, haviam prodígios, mas era luta para todo lado. Não pense que era que era mar de rosa, não, era luta para todo lado, mas a luta vinha, a vitória também chegava. Eram ovelhas para o matadouro, mas eram mais do que vencedores em Cristo. Então, para que isso tudo seja possível, a igreja, o irmão que vem à casa do Senhor e ouve o Evangelho, ele precisa experimentar a realidade da ressurreição de Jesus. Quando você lê o capítulo 2, você vai ver que, versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltados, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, precisamos da experiência com Jesus Cristo ressuscitado. O Evangelho, o cristianismo, não é uma religião de um profeta que viveu e morreu e está lá no túmulo, na história, há 2000 anos atrás. Não, amado, ele deixou o túmulo vazio, ele ressuscitou. A obra de Jesus corresponde na sua vinda, sua obediência cabal ao mandato do Pai, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, pois foi recebido em glória, assentou-se à direita de Deus Pai, tendo nome sobre todo nome, e derramou o Espírito Santo. Esta é a obra de Deus. Então precisamos da experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Quando alguém tem a experiência com Jesus, amado, Paulo diz que as coisas materiais, as coisas do mundo, a glória do mundo, o sobrenome com status, sabe, meu sobrenome é não sei o que, essa coisa toda, amado, é restolho, é refúgio, amado, é palha, consideramos tudo como perda, por amor de Cristo, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça. O que vale, amado, é ter o poder do Espírito Santo para pregar a palavra. Satanás não respeita diploma de bacharel, Satanás não respeita conta bancária no azul, Satanás não respeita a caneta de um juiz ou de qualquer pessoa que seja, Satanás não respeita que a pessoa tenha um cargo bom na sua empresa, no seu local de trabalho ou na vida política. O que Satanás bate em retirada é uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que tem vida de oração, uma pessoa banhada no óleo do Espírito Santo, uma pessoa que conhece Jesus Cristo. Diz que aqueles religiosos perseguidores do Evangelho nada tinham em que falar contrário dos discípulos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
Amado, homens que não tinham nem sequer formação, uma graduação, uma educação formal, mas eles tinham unção, eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles haviam andado com Jesus, eles haviam sido discipulados. A teologia bíblica nos mostra que a nossa visão e missão é o discipulado, irmão, é levar Jesus às pessoas. Então, ovelhinha, ouça algo importante nesses 3 minutos. Guerras sempre foram travadas no mundo para a obtenção de poder. Reinos invadindo outros reinos para a obtenção de poder. Essa é a história dos homens. Mas no reino de Deus, o poder de Deus opera de forma oposta e aparentemente fraca. Por quê? Porque a maioria dos discípulos de Jesus foi espancado, foi perseguido, foi morto, foi crucificado, foi degolado, foi lançado para os leões, perderam a vida, foram queimados vivos, degolados, morreram aparentemente fraca por proclamar o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa, amado, a igreja de Jesus é invencível, ninguém pôde parar a igreja de Jesus. Onde estão os Césares de Roma, o maior império que o mundo já viu? Para onde foram eles? Ficaram na história, amado. Onde estão os grandes homens, os grandes reinos, Medo-Persa, Assírio, Babilônico? Onde estão os grandes? Passaram, mas a igreja de Jesus continua, o Espírito Santo continua agindo. A mesma mão de providência que estava lá no berço de nascimento da igreja, é esta mão poderosa que está agindo na tua vida agora. Esta mão poderosa que agiu na vida de William Tyndale, John Wycliffe, Martinho Lutero, John Hus, os grandes reformistas da história, Zwingli, Calvino, e tantos outros mais. É este poder e esta mão que está agindo hoje na minha vida, na tua vida, homem de Deus, na tua vida, mulher de Deus, na tua casa, nos teus planos diante de Deus. Então, ovelhinha amada, ainda que você pense, pastor, mas eu estou sendo perseguido e eu não tenho sequer força para reagir a essa perseguição. Pastor, eu não tenho condições financeiras para fazer isso ou aquilo. Pastor, eu já tenho idade, não tenho mais muita saúde para fazer isso ou aquilo outro. Meu amado, o reino de Deus age por pessoas aparentemente pequenas e fracas, aqueles que não são, para envergonhar os que são. Ele pega os pequenos e os torna grandes nesse mundo. Então, Atos dos Apóstolos mostra que Deus operou na igreja primitiva por meio dos pequenos, por meio de seus chamados, e operou milagrosamente, realizou a sua vontade, de modo que os cristãos, muitas vezes impotentes, de acordo com os padrões do mundo, entendessem melhor que Deus iria agir e continuar agindo e operando neste mundo de maneiras misteriosas, de maneiras poderosas, e para que a sua pregação alcançasse pessoas. E nós precisamos estar, portanto, em obediência e em oração. É necessário que o soldado de Cristo esteja atento no seu arregimento, esteja lá na sua fila, batendo continência, esteja atento, não se envolva nas coisas desta vida, mas não se envolva no chafurdar da lama do pecado. Busque a santificação, porque para isso você foi liberto em Cristo Jesus. Esse é o testemunho de homens pequenos e fracos aos olhos do mundo, mas que esperaram em Jerusalém, estavam em obediência diante de Deus, estavam em oração, e o Espírito Santo lhes deu condições de atuar de modo eficaz. De si mesmos os discípulos eram impotentes, de si mesmos eles não eram capazes, eles precisavam do revestimento de poder, e esse revestimento veio pelo Espírito Santo, veio através da mão de providência do Senhor.
que jamais permitiu que qualquer palavra sua caia por terra. A palavra dele não volta vazia. Então, irmãos, muitos hoje detestam períodos de espera, consideram a espera um desperdício de tempo. Mas para nós, permaneça em Jerusalém, espere até que do alto seja revestido de poder. O momento de espera é um momento de reflexão, é um momento valioso de oração, é um momento de estudo bíblico, é um momento de preparo. Irmão, não tenha pressa, tenha perseverança, não se preocupe com a força, nem tudo é força, a questão é a persistência. Poder e a força vem de Deus, é Ele que abre portas, é Ele que realiza sinais e maravilhas. Então, precioso de Deus, receba poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus nessa terra. Receba, meu amado, para que você possa empreender a missão de Deus nessa terra, não com a tua própria energia, nem com a tua própria força, mas com a instrução e o poder do Espírito Santo de Deus. Certamente, amado, todo período de espera há de se transformar em grandes realizações na sua vida. E eu te pergunto, como você tem esperado no Senhor? Como você tem esperado em Deus? Como você tem se colocado diante do Senhor? Na verdade, você tem esperado em Deus? Você tem buscado agir de acordo com a vontade do Senhor, em oração, em obediência? Por isso, amado, é de extrema importância. Quando o Espírito Santo de Deus vem aos discípulos, eles devem estar esperando, eles devem estar prontos, eles devem estar alertas, vigilantes, orai e vigiai. Eles não devem estar distraídos com a cabeça nas nuvens, como Atos capítulo 1 mostra, que quando Jesus ascendeu, aqueles discípulos ficaram lá olhando, e vieram lá anjos e disseram: por que vocês estão olhando para lá? Por que vocês estão lá com a cabeça nas nuvens? Jesus, da mesma forma que subiu, ele vai descer, ele vai operar, ele vai agir. Então, amado, aqueles homens foram novamente colocados na rota da obra de Deus, foram direcionados novamente a fazer a obra do Senhor. Isso nos lembra aquele anjo que disse àquelas mulheres: porque buscai dentre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Como você tem esperado em Deus? Aonde você tem buscado como fonte para a tua vida espiritual, como crescimento em Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem tido vida de oração? Você tem realmente esperado no Senhor? Isto será de fundamental importância para as grandes obras que Deus vai fazer através da tua vida neste mundo. Creia, receba. É tempo de restauração de todas as coisas. É tempo de vermos famílias restauradas. É tempo de vermos pessoas curadas. É tempo de vermos o Evangelho alcançar a plenitude dos gentios. É necessário que o Evangelho corra a todos os cantos da humanidade, para que a plenitude dos gentios seja alcançada. E então, só então, Jesus voltará. Bom, você é um soldado de Cristo, você está aí em oração e obediência, contando com o revestimento do Espírito Santo, contando com o revestimento do poder de Deus. Você está fazendo a obra, empreendendo a obra do Senhor na força do Espírito Santo? Então vamos lá, irmãos, vamos que vamos na força do Senhor Deus. Vamos, em nome de Jesus, assim seja, assim diz o Senhor. Vamos orar pela vida da nossa amada irmã Rosiane Brito, missionária da igreja. Na próxima quinta-feira vai iniciar a sua quimioterapia. Irmã Rosiane Brito, estamos em oração pela sua vida, estamos todos orando por você. A nossa igreja está unida em prol da sua vida, não só a nossa igreja, mas outros irmãos, muitos irmãos de todos os lugares, que inclusive estão
participam da nossa live, seus amigos, seus irmãos, todos estão em oração pela sua vida. Creia nisso, amada. Nós somos, na verdade, uma só igreja. Nós somos uma só igreja, nós somos o corpo de Cristo, independentemente de denominações. Então, conte com as nossas orações, amada irmã. Que essa quimioterapia faça sucesso, a irmã seja totalmente curada em nome de Jesus. A irmã Suzana também, também uma amiga de longa data, da nossa querida mãezinha, pastora Deise, minha amiga também, trabalhou com a minha mãe nos hotéis Otom, há muitos anos, de longa data. Ela recebeu alta hospitalar, graças a Deus, mas fará o tratamento de quimioterapia também, em casa. Então, também passará por esse processo de quimioterapia. Vamos continuar orando pela vida da irmã Suzana, seja curada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em oração pela sua vida. Orar pelo nosso amado irmão Valdécio Júnior de Almeida. As suas cordas vocais têm apresentado muitos desgastes, constantemente rouquidão. Já estamos orando pela vida do nosso amado, indicando aí uma fonoaudióloga para ele, algum exame também de videolaringoscopia. Nosso amado irmão consiga, em nome de Jesus, durante a semana, não usar a voz para outras coisas, só aqui na igreja, em nome de Jesus, onde é o seu ministério. Então vamos continuar orando pelo nosso amado irmão presbítero Valdécio Júnior, está curado, chagas de Cristo, as cordas vocais saradas, curadas, em nome de Jesus. Irmão João Andrade, agradecer a Deus também pela sua alta hospitalar. Agora ele está aguardando biópsia para saber como irá proceder o seu tratamento, em nome de Jesus. Então, irmão João Andrade, nossas orações pela sua vida. Conte conosco, amado irmão em Cristo Jesus. Para nós é uma alegria muito grande saber que você já tiveste alta hospitalar, para a glória do Senhor. Semelhantemente, sua querida mãe, irmã Terezinha, também já teve alta hospitalar. Louvado seja o Senhor, já está bem, já está melhor, graças a Deus. Irmã Terezinha, nossas orações, nosso abraço pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja tudo em perfeita vitória, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido e amado, obrigado por estas vidas que o Senhor nos dá a oportunidade de orar pela vida delas, de sermos canal de bênção para a vida uns dos outros. Pai, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se há um exemplo que o Senhor Jesus, Deus, se fez homem, nos deu exemplo, é o exemplo do serviço. Como ter uma liderança servidora, como ser um líder servidor, um líder que inspirava pessoas e liderava não pela imposição, mas liderava pela inspiração. Sabemos que existem dois tipos de liderança. Uma é a liderança da imposição, é aquele que tudo na imposição. Essa não é a liderança que a gente quer, essa não é a liderança que a gente se agrada, essa não é a liderança que nos enche os olhos, mas a liderança que nos ensina é a liderança de Jesus, é a liderança da inspiração. Jesus inspirou pessoas, Jesus transformou vidas, Jesus com o seu exemplo guiou pessoas. E assim, Pai, que nós possamos ser líderes servidores, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, possa ter em nós amigos, irmãos, família espiritual, que possamos servir uns aos outros no amor de Cristo Jesus, no espírito de paz, no espírito de mansidão, de cooperação, no espírito de alegria, Senhor, porque somos comunidade cristã,
somos povo evangélico. Nós temos, Pai, o prazer de que as coisas no reino de Deus, na vida cristã, na vida dos teus filhos, sejam bem feitas, sejam organizadas, sejam para a glória do seu nome. Por isso, Pai, nós queremos estar em obediência à tua palavra, servindo a obra de Deus. Por isso, para nós é uma alegria extremamente grande podermos ser canal de bênção para a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, podermos abençoá-los com a nossa oração, com a palavra, com nossa presença, nosso apoio. A igreja de Jesus é um ambiente terapêutico, é um ambiente de cura. A igreja de Jesus é um ambiente de segurança. As pessoas entram no templo, entram na casa do Senhor, elas se sentem acolhidas, se sentem abraçadas, se sentem benquistas, elas se sentem amadas, mas não amadas por meras palavras, falando que as pessoas querem ouvir. Há pregadores hoje em dia que falam que as pessoas querem ouvir, fingem que pastoreiam, e outras pessoas fingem que são pastoreadas, fingem que obedecem. Nós não queremos nada com isso. Nós queremos viver a comunidade cristã verdadeiramente, Senhor. Viver o pastoreio, viver a obra do Senhor. Queremos servir, Pai. Queremos fazer a tua palavra correr. Para isso, precisamos, Pai, do revestimento de poder. Precisamos, Pai, estar unânimes no mesmo propósito, na mesma palavra, na mesma voz, nas orações, no serviço. Precisamos ter o mesmo objetivo, que é fazer discípulos, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando a palavra transformadora, não só com palavras, mas com obras, com a vida, com o testemunho pessoal. Aqueles homens da igreja nascedora foram testemunhas do Cristo ressuscitado, o Cristo que perante eles padeceu, mas ressuscitou e deu diversas provas incontestes da sua ressurreição, andou com eles ressuscitado. Senhor Jesus, se pôs no caminho daqueles discípulos de Emaús, aqueles 2 discípulos de Emaús que estavam em desobediência, porque a ordem era: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas aqueles discípulos de Emaús fugiram de Jerusalém, tomaram a rota da fuga, tomaram a rota dos descrentes e fugiram de Jerusalém. Eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado, e Jesus naquele momento não se deu a reconhecer a eles, mas se colocou no caminho deles, expôs as Escrituras para eles, e o coração daqueles homens ardeu novamente, pois bendito é que quando o coração se arde, os olhos se abrem para reconhecer Jesus, e os pés se apressam para voltar para Jerusalém. Quando os seus olhos reconheceram que era Jesus, imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, Tu és, Senhor, aquele que cuida de nós, Tu és aquele que trata das nossas feridas, Pai. Nós não poderíamos fazer a Tua obra sem o Teu poder, nós não poderíamos fazer a Tua obra sem a Tua graça, nós não poderíamos fazer a Tua obra sem contar com a ação do Espírito Santo, sem contar, Senhor, com o poder que vem do alto, o revestimento do poder, a armadura de Deus, a ação do Espírito Santo, a mão de providência dos altos céus. Como disse Davi, do alto se me estendeu Ele a mão e me tirou das muitas águas, me socorreu dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. Senhor, enquanto a obra de Deus está sendo feita, os inimigos da cruz de Cristo não ficam satisfeitos. Aqueles
que são inimigos da cruz de Cristo, aqueles que estão na carne, aqueles que estão apenas imbuídos pela glória do mundo, que Jesus disse que a glória do mundo é como a semente lançada perante os espinhos sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Estes, Pai, não ficam satisfeitos com as coisas de Deus nesse mundo. Eles sempre vão buscar perseguir, sempre vão buscar agir contra, sempre vão buscar fazer coisas contra os servos de Deus e a obra do Senhor. E foi isto, Pai, que Pedro se levantou no meio daqueles religiosos, daqueles que tinham carteira de religiosos, mas não tinham o coração convertido. Eles tinham a indumentária dos religiosos, as roupas dos religiosos, mas não tinham as vestes lavadas em Cristo Jesus. Não tinham, eles estavam enganados, eles estavam vivendo uma mentira, um engano. Eles eram religiosos apenas de nome, mas não de coração. E Pedro se colocou no meio deles e disse: olha, vocês perseguiram, vocês crucificaram, mas o Deus soberano ressuscitou dentre os mortos, porque não era possível que a morte o retivesse, porque ele não tinha pecados. Era Deus andando entre os homens, sim. Portanto, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e agora derramou o seu Espírito. E em outra feita, este mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo e autoridade, disse para outros irmãos, a outras pessoas que estavam julgando, os julgadores, aqueles que sempre sabem de tudo, sempre são a última rosquinha do saco de biscoito, sempre são o último gole de água do deserto, sempre querem, mandar em tudo e controlar todo mundo. Jesus se levantou, Pedro se levantou contra eles e disse: vocês pensam que estes irmãos aqui estão na carne? Vocês pensam que esses irmãos aqui estão embriagados? Vocês estão pensando que esses irmãos aqui encheram a cara logo no início do dia? Vocês estão pensando que esses irmãos aqui estão se conduzindo na carne? Vocês estão errados. Se eles estiverem embriagados, eles estão embriagados do Espírito Santo. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa do profeta Joel, que declarou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ó Senhor, esta era a autoridade de um discípulo de Jesus, esta autoridade de alguém capacitado pelo Evangelho, alguém que abre a boca e fala o que tem que falar, alguém que abre a boca e pastoreia porque tem que pastorear. Ele não finge que pastoreia, ele pastoreia de verdade, ele prega de verdade, doa a quem doer, ele fala a verdade, porque só a verdade liberta, só a verdade transforma, só a verdade da palavra de Deus pode trazer verdade para a vida religiosa, porque a vida religiosa sem a verdade de Deus é religião morta, é religião hipócrita. A vida cristã, ela é feita da verdade de Deus, ela é feita do poder do Espírito Santo. Ó Senhor, Tu bem sabes, Pai, e nós aqui estamos para reconhecer isto. Nós não podemos fazer a Tua obra sem o Teu poder. Nós não podemos fazer a Tua obra sem a Tua graça. Nós não podemos fazer a Tua obra sem a autoridade da Tua palavra. Nós não podemos fazer a Tua obra sem a unção do Teu Espírito, ó Pai, porque nós seríamos afogados pelas muitas águas. Se não houvesse a mão que do alto nos tirasse das muitas águas, seríamos afogados por elas. Se não houvesse a autoridade do Espírito Santo, como houve na vida de Pedro, as perseguições nos fariam sucumbir sob as muitas pedradas que levamos. Mas nós queremos dizer, Pai, que contamos com a Tua graça,
Contamos com o teu poder, contamos com o teu favor, Senhor, porque antes nos importa agradar a Deus do que agradar aos homens, antes nos importa fazer a vontade de Deus do que nos submeter à vontade dos homens. Não queremos e jamais teremos, Pai, rabo preso com ninguém, Pai, nesse mundo político, mundo de toma lá da cá, de favores desse mundo, e depois não tem autoridade para pregar. Pai, nosso altar não é palanque político, nosso altar não é palanque do mundo, nosso altar não é para negociar os valores cristãos, nosso altar é para exortar, é para profetizar, é para proclamar a verdade, é para libertar pessoas, é para tirar pessoas do mundo, das trevas, do álcool, do sexo ilícito, da mentira de Satanás, transportar pessoas das trevas para a luz. Nosso altar tem que estar absolutamente livre, liberto, Pai, de todos os esquemas do mundo, para que a gente possa subir de cara lavada, subir com integridade naquele altar do Senhor e pregar a palavra da verdade, e pregar a palavra de Deus, e falar em nome de Deus, falar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é que os discípulos estavam contando, porque o mestre disse: fique em Jerusalém, não faz as coisas do jeito que vocês acham que tem que fazer, não faz as coisas do jeito que vocês pensam que tem que ser, não mistura as coisas, permaneça em Jerusalém. Senhor, mas Jerusalém agora, o problema todo, você quer? Nada disso, fica aí, eu vou revestir vocês do meu poder. Mas, Senhor, é pedrada de todo lado, tem os sacerdotes, somos sacerdotes, quer matar a gente, quer prender, quer perseguir. Se tiver que dar vida para o meu evangelho, dá. Se tiver que morrer por causa do meu evangelho, quer morramos, quer vivamos, é para a glória do Senhor. Ou você quer viver o evangelho mentiroso, inescrupuloso do capeta da prosperidade, o evangelho da prosperidade. Todo mundo agora é crente, vem para a igreja para ficar rico, vem para a igreja para ficar milionário, todo mundo da igreja. Não, Deus, tu não tem nada contra a prosperidade, e as pessoas podem prosperar, e oramos para que elas prosperem, até para que a tua obra possa correr no mundo inteiro. Mas nós não podemos reduzir a pregação do evangelho a ganhar dinheiro. Nós não podemos reduzir a pregação do evangelho a ter conta bancária no azul, quer morrendo, quer vivendo, quer pobre ou quer enriquecendo, quer na fartura, na abundância ou na escassez ou na falta. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa fé não é de vidro. A nossa fé não depende de estar tudo bem para que a gente creia. A nossa fé não depende de que a maré seja favorável para a gente crer em Deus. Não, nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Sintamos arrepios ou não na casa do Senhor. A gente não vem para a igreja para sentir arrepio. Quiser sentir arrepio, é só botar o ar-condicionado bem gelado que vai sentir arrepio. Nós não viemos à igreja para sentir arrepio. Nós viemos à igreja para nutrir a nossa fé. Nós viemos à igreja para crescer em graça e conhecimento. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta para batalhar diligentemente pela fé. E quando nós batalhamos a batalha da fé, nós somos fortalecidos, nós crescemos. Pai, o evangelho em Atos dos Apóstolos, num espaço de 30 anos, que é o que cobre Atos dos Apóstolos, ali Jesus foi crucificado com 33 anos mais ou menos, Paulo foi morto lá com mais ou menos 64, 60 e poucos anos, mais ou menos nesse espaço de 30 anos, Pai, de Atos 1 até Atos 28, o Evangelho correu o mundo. O Evangelho correu o mundo, sem nada, sem mídia, sem nada.
O que foi isso, Pai? O que foi isso? Isso foi toda uma igreja envolvida. Pai, às vezes nós lutamos aqui, irmãos, faça o PEGIC, ninguém faz. Faz um pequeno grupo, ninguém faz. Irmão, não falta o culto de domingo, falta toda hora por qualquer motivo não vem, qualquer coisa não vem. É praia, é sol, é festa, qualquer motivo, sabe? Todo domingo mais falta do que vem. Irmão, não deixe de dizimar e ofertar. Poucos irmãos são comprometidos com o dízimo e a oferta. Poucos irmãos, pouquíssimos irmãos. Se todos fossem dizimistas, ofertantes, fiéis, teríamos mais possibilidades de fazer as coisas. Então, Pai, nós precisamos despertar como igreja de Jesus, despertar como discípulos de Jesus, despertar, Pai, para a oração. Eu creio que, como ali em Atos dos Apóstolos, nós vimos até gente morta ressuscitando, Pai. Pedro foi usado para ressuscitar aquela jovem Dorcas. Eu creio, Pai, eu creio. Antes de Dorcas, Enéas foi curado também. Eu creio, Senhor. Paulo foi usado para ressuscitar aquele menino que caiu, quebrou o pescoço. Ele falou: a gente fica preocupado, não. Levanta aí, menino, vai embora, está curado, está ressuscitado. Sabe? Gente, Senhor, há um poder grande à nossa disposição, e a gente não consegue alcançar isso. O Evangelho parece que está indo devagar. Nós precisamos, Senhor, levar o Evangelho ao mundo. Então, Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, desperta a volta do mundo. Essa oração, não estamos aqui orando somente a nossa comunidadezinha aqui, a nossa igreja, é aspecto global. Estamos falando isso em vista do mundo. Todos os cristãos do mundo, Pai, sejamos avivados para um grande mover de Deus nesses últimos dias. Afinal, os sinais apontam para a iminente volta de Cristo Jesus. Está muito perto, talvez mais perto do que nós possamos imaginar. Então, Paizinho, terminamos esta reunião de oração colocando mais uma vez diante de Ti estas vidas, Pai, estes nomes, estas pessoas, Pai, são vidas, não é simplesmente um número de CPF, não é simplesmente um número no banco da igreja, são vidas, Pai. E nós queremos Te pedir por estas vidas, Pai, ovelhas compradas pelo Teu sangue, Senhor, que elas possam ser impactadas, curadas, tratadas, restauradas, Pai, mantidas de pé. Se alguém caiu, seja levantada, Senhor, fortalecida, que ela saiba que tem uma igreja, saiba que tem irmãos aqui para orar uns pelos outros, saiba que tem uma família espiritual, que aqui estamos para nos alegrar com as suas vitórias e chorar com as suas lutas. Família para isso, em nome de Jesus, família verdadeira. Não estamos aqui para ficar dando tapinha no ombro de ninguém, puxando o saco de ninguém, botando tapete vermelho para ninguém. Estamos aqui para ser autênticos e nos amar sem hipocrisia. Amor verdadeiro. Se é para botar tapete vermelho, é para todo mundo. Não é para um, para outro, ou só para o pastor da igreja. Não, o pastor da igreja merece o amor, merece o carinho, é óbvio que merece. Mas nós botamos tapete vermelho para todo mundo, amamos todos os irmãos, queremos que todos se sintam amados, como família espiritual. A gente precisa ler Atos dos Apóstolos para entender o que é igreja, e assim queremos viver igreja, Pai, como família, amados irmãos. Estamos aqui para orar uns pela vida dos outros, e precisamos cortar na própria carne. Precisamos honrar a casa do Senhor, precisamos honrar os desafios das missões, em nome de Jesus. Se nós oramos e enviamos essa palavra para a irmã Rosiane Brito, irmã Suzana,
irmão Valdécio, irmão João Andrade, irmã Terezinha, irmã Dales, Jaqueline Oliveira, e por todos os irmãos da nossa lista, pelas nossas obras na igreja de Itaipu. Pai, providência, milagres, socorram, que a gente consiga fazer toda a obra, que a gente consiga levar adiante, terminar para nossas obras, a nossa fachada, as obras da igreja, nossas graminhas, nossa cantina, a obra da igreja, tudo, Pai, os bancos, enfim, possa terminar. Pai, que o Senhor possa, a seu tempo, dar provisão, Pai, para a nossa igreja, tirar a igreja aqui da Tijuca do aluguel. Nós pagamos R$5.000 de aluguel aqui. Esses 5.000 a gente pagaria, traria pessoas para nos ajudar. A gente costuma ajudar com ajuda de custo, o Ministério de Louvor. Teríamos 2 ministérios de louvor completos, aqui para Tijuca e lá para Itaipu, completos, sem se preocupar com nada no Ministério do Louvor, para a glória de Deus. Ó Senhor, conceda-nos essa graça, em nome de Jesus, amém e amém. Ovelhinhas amadas, chegamos ao final deste culto. Perdoe, eu sei que você tem exercido muita paciência com seu pastor. Passei 6 minutos, veja lá se pode, passei muito. Então quero lhe pedir perdão e quero contar com o seu amor, a sua paciência, seu carinho, tá bem? Em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite feliz, que você tenha um final de semana simplesmente maravilhoso, que você possa desfrutar aí de um final de semana ricamente feliz, ricamente abençoado, em nome de Jesus, possa desfrutar com alegria, com o gozo do Senhor, deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono, dormir profundamente, você não perca nenhuma noite de sono, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. A segunda-feira será dia dos securitários, então nós teremos uma família amada, irmão Jorge, irmã Sueli, estarão viajando aí esse final de semana para um descanso merecido de tanto trabalho, tantas labutas, tantas viagens, tantos trabalhos. Então, meus amados irmãos, que a graça do Senhor esteja com vocês, aproveitem aí esse período de descanso, final de semana de descanso, com a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor. E todos os outros irmãos, guardamos vocês no domingo, 9 horas da manhã, aqui na General Roca 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca, Rio de Janeiro, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, às 9 horas da manhã. E em breve estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Estaremos também lá, já, assim que Deus permita, fazendo a obra do Senhor com toda alegria, gozo e energia, em nome do Senhor, aquele que é o Senhor desta maravilhosa obra. Amém? Conto com as suas orações, por favor, não deixe de orar pelo seu pastor. As guerras espirituais são muito grandes, as batalhas são muito grandes. Ore pelo seu amado pastor, que ele tenha aí paz, tranquilidade e provisão. As bênçãos que todos nós oramos pela vida uns dos outros, tá bem? Em nome de Jesus, que a graça, a misericórdia, o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida hoje e para todo sempre. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.